Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado porque essa casa não é uma casa vazia, mas é uma casa cheia do teu espírito. Senhor. Aos louvores que foram ministrados a ti, a tua presença aqui era real, Pai. Aqueles que estão ligados em ti, aqueles que realmente vieram cultuar o Senhor, é visível a tua presença, é deliciosa a tua presença, é maravilhosa a tua presença. E não existe culto se o Senhor não estiver. Tudo que estamos fazendo aqui é para o Senhor. Que noite, Pai. Eu sinto o Senhor essa noite como uma brisa. Eu sinto o Senhor essa noite como uma calmaria. Então eu te peço, continua fluindo aqui, fale conosco. Usa os meus lábios, Senhor, como uma ferramenta. Usa os meus lábios, Senhor, como um fluir, não só aquilo que eu preparei, não só aquilo que eu escrevi, mas aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Se há pessoas aqui desesperadas, angustiadas, se há pessoas aqui tristes, abatidas, se há pessoas aqui a um passo de fazer uma escolha errada, que essa noite venha ser uma noite de decisão, de mudança e transformação. Espírito de Deus, nós te damos liberdade para o Senhor atuar e fazer da sua maneira. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Ai, Jesus. É bom ter filhos. Rapaz, vai ser muita tecnologia. Fechei o olho quando eu abri, o negócio estava em pezinho aqui. Que legal, rapaz. Não, Siri, eu não te chamei, Siri. Amados, você sabia que existe algo mais importante? Você sabia que existe algo mais importante? Existe algo mais importante para muitas pessoas que estão buscando algo aqui essa noite. Muitos irmãos que estão aqui essa noite, de repente você está buscando algo com muita intensidade. De repente você está gastando muita energia para buscar algumas coisas. De repente o foco da sua vida está em buscar muitas coisas. Mas essa noite eu quero dizer para você que há algo mais importante. Você já parou assim para pensar sobre o verdadeiro significado da vida? Você já parou para pensar do que realmente é a vida, querido? Essa vida tão passageira, essa vida que passa tão rápido. Eu vou falar a verdade, você só vai perceber que a vida passa rápido depois que você passar dos 40. Antes do 40, parece que está tudo bem de boa, né? Quando a gente é adolescente e jovem, então a gente quer viver intensamente, né? Você quer viver aquilo todos os dias, todos os momentos, você vai, você nem olha para onde. Eu lembro que quando eu conheci a Mara, eu falei, Mara, faz a mochila. Ela, o que a gente vai fazer? Vamos viajar, vamos para onde? Eu não sei, a gente só vai, amor. Ela, que massa. Hã? 23 anos. Aí a gente comprou uma moto. Eu falei, amor, vamos viajar. Ela, vamos. Eu falei, vamos de moto. Ela, dá para viajar de moto? Eu falei, dá, amor. É tranquilo. Tem gente que vai para Argentina de moto. Por que a gente não pode fazer uma viagem de moto? Tem uma cidade linda aqui, vamos acampar. Aí pegamos uma mochila, botamos as barracas, saco de dormir. E aí, vambora, amor. E subimos na moto. 1h30 de moto. Quando a gente chegou lá, quando eu saí da moto, não sei porque eu tava andando assim, ó. Mara, ai, ai, ai. Ela, moça, não falou que ia ser bom? Tu não falou que tem gente que vai pra Argentina de moto? Eu falei, amor, tem doido pra tudo. Eu já descobri que eu não sou esse doido. Aí montamos a barraca, aquele saco de dormir, não era nem colchão, ó. Terminando a noite com uma cartela de Dorflex. Saco de dormir, ó, fininho, armando a barraca, mas curtia, jovem, jovem, bom demais. Mas a vida passa rápido, querido. Você precisa pensar sobre a vida, sobre o verdadeiro significado da vida. Muitos homens já se frustraram, achando que o mais importante da vida é conquistar muitas coisas, é ganhar muito dinheiro, é ter muitas coisas, amado. Dinheiro, é legal ter dinheiro. Se você tem algum problema com dinheiro,
Pode passar para mim, eu sei o que fazer com ele. Ter dinheiro é bom, é importante. Mas isso não pode ser o centro da vida do homem. O homem não pode achar que conquistando dinheiro, coisas, ele vai ser completo. Ele não pode achar que o verdadeiro significado da vida, que o mais importante da vida é ter dinheiro, é ter coisas. Há homens que se frustram com isso, depois de conquistarem muito, depois de terem uma casa muito confortável, carro, fazer viagens. Eu já vi muitos testemunhos de homens milionários e falar assim: é só isso que o dinheiro pode me dar? É só até aqui que eu posso chegar com o dinheiro? E continuam com um vazio, sem um propósito de vida. Eu não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de estar com pessoas perto de morrer. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar com pessoas sabendo que ia morrer daqui a algumas horas, daqui a algum tempo. Eu já ouvi algumas biografias, já ouvi histórias de algumas pessoas, e eu nunca vi alguém que falou assim antes de morrer: poxa, eu poderia ter trabalhado mais. Poxa, eu poderia ter juntado mais dinheiro. Poxa, agora eu não queria estar aqui. O que eu realmente queria é estar trabalhando. Eu estou com saudade do meu trabalho, eu estou com saudade do meu carro. Amado, ninguém à beira da morte sente saudade dessas coisas. Ninguém perto da morte deseja mais dessas coisas da vida que passa tão rápido. E aí? Você já parou para pensar o que realmente importa na vida? Você já parou para pensar como você tem levado a sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Se os crentes não dão glória, a criança dá. Isso me leva a te fazer algumas perguntas. Eu falei com os irmãos, eu estou estudando um pouco sobre a sabedoria antiga, que é a Bíblia Sagrada. Eu estou estudando um pouco sobre a sabedoria dos judeus, o povo mais sábio da terra. E os coaches agora, eles fazem algo que os judeus já fazem há muitos anos, que é fazer perguntas. As perguntas são muito importantes. Homens sábios, mulheres sábias, sabem fazer boas perguntas. As perguntas te trazem sabedoria. As perguntas falam muito sobre você. E se você reparar na Bíblia, Jesus muitas vezes respondia às perguntas fazendo outra pergunta. Isso é um costume judeu. E eu quero te fazer perguntas essa noite. Qual é o centro da sua vida? O que você mais ama? Qual é o seu primeiro pensamento ao acordar? Qual é o seu último pensamento antes de dormir? Qual é o objetivo da sua vida? O que você aguarda do futuro? O que você está esperando? Amados, são perguntas que você precisa refletir. São perguntas que falam sobre a sua vida, que vão determinar as suas escolhas, que vão determinar as suas prioridades. Amados, as suas prioridades mostram para onde você está indo. As suas prioridades mostram onde está o seu coração. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa e todos os dias a minha agenda é treinar jiu-jitsu, é malhar, é jogar futebol, estar com meus amigos. E eu não tenho um tempo com ela. Então eu falo que eu a amo, mas as minhas atitudes, as minhas prioridades são outras. Então falar algo que eu não vivo não adianta. Não adianta eu ter um discurso e eu viver outra coisa. As minhas atitudes falam mais alto do que as minhas palavras. Por isso que muitas vezes você evangeliza uma pessoa no seu trabalho, você evangeliza o seu marido que ainda não é crente, a sua esposa que ainda não é crente, os seus filhos que ainda não são crentes. Não é com palavras. Não é falando, a Bíblia fala isso, não, é com as suas atitudes. O seu marido vendo as suas atitudes, os seus amigos de trabalho vendo a sua atitude, as pessoas que andam ao seu redor vendo a sua atitude, elas vão querer o Deus que você serve. Ou então vão falar, Deus me livre de ser igual a essa pessoa. Qual é o Cristo que você tem pregado com as suas atitudes? Qual é o Cristo que você está demonstrando? Nós estamos fazendo um estudo de Atos, nós não terminamos, amém, amados? Só paramos porque veio as festas, janeiro, mas em fevereiro eu volto com a nossa série de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos, tá maravilhoso. E nós vemos o quê?
que a igreja de Atos, a comunidade era atraída pelo posicionamento dos discípulos. Porque eles se posicionavam de uma maneira que refletia Cristo. Tanto é que olharam para ele e falaram: ei, vocês são cristãos? A primeira vez que eles foram chamados de cristãos em Antioquia. Por quê? Porque a atitude deles era igual de Cristo. Você já parou para pensar sobre o que é mais importante na vida? Você já parou para pensar o que realmente vale a pena na vida? Você já percebeu que a vida é muito efêmera, querido? As coisas acontecem muito rápido, passam muito rápido. Hoje é, amanhã não é. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. As coisas acontecem muito rápido, você precisa estar ligado na videira verdadeira. Você precisa estar focado no que é mais importante. E aí? Será que estamos vivendo para o que é mais importante? Tá bom, pastor, o que é mais importante? Eu quero dar uma cola para você. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Não é o texto central ainda, mas é uma boa base para você entender o que é mais importante. Aqui nós temos uma mulher que escolheu o que é mais importante. Esse texto não tem saído do meu coração nesses últimos dias, querido. Esse texto não tem saído da minha mente nesses últimos dias. Isso tem permeado a minha vida, isso tem me colocado em um lugar seguro, isso tem me feito refletir. Esse texto é lindo demais. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Presta atenção. Foi Marta que recebeu a Jesus. Foi Marta que abriu a porta e recebeu ela em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, tu não se importa que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela para que ela venha me ajudar. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa. Quantos estão ansiosos aqui, hein? Afadigada. Quantos aqui estão correndo, querido, atrás de tantas coisas? Está fadigada com muitas coisas. Mas olha, presta atenção, querido. Uma só é necessária. Querido, existe algo mais importante. Existe algo mais necessário. E o próprio Jesus falou aqui, ó. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amado, quando você escolhe a boa parte, ninguém pode te tirar isso. Quando você escolhe a boa parte, querido, você fica inabalável. Quando você escolhe a boa parte, querido, a vida começa a fazer sentido. Destruiu o meu porta-iPad. Me empolguei. Tava tão bonitinho. Prega segurança. Foi mal, David. Quebrou? Se quebrou, depois Mara paga. Preste atenção. Jesus falou: a qual não será tirada. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Carros serão tirados. Casas serão tiradas. Títulos serão tirados. Governos serão tirados. Muitas coisas dessa vida serão tiradas, querido, mas aquele que escolhe a boa parte, isso não vai ser tirado. Ninguém pode tirar isso de você, querido. Ninguém vai tirar isso de nós. A presença de Jesus nunca vai ser tirada. Sabe por quê? Porque o seu reino é um reino sem fim. Ei, existe uma parte melhor da vida. Existe uma escolha melhor da vida. Existe um posicionamento melhor, querido.
Como você tem se posicionado? Como você tem vivido? Amados, o próprio Jesus falou que existe algo mais importante. Então, se o Filho de Deus, o que é o próprio Deus, o Verbo que se tornou carne, aquele que estava desde o início, ele disse que existe algo mais importante. Então, nós devemos observar isso. Se o próprio Jesus falou que existe algo mais importante, querido, nós precisamos meditar sobre isso. Existe uma parte pela qual ninguém vai poder nos tirar. Os abusadores não poderão nos tirar. Eu sei que tem pessoas que foram abusadas quando eram crianças. De repente, não só abusadas sexualmente, que é terrível, é a pior parte. Mas tem pessoas que foram abusadas verbalmente. Pessoas que foram humilhadas, pessoas que sempre ouviram que nunca iriam dar em nada, que nunca seriam ninguém. Eu sei que tem pessoas que viveram no grito, na humilhação. Mas existe uma parte, querido, que nenhum abusador vai poder te tirar. Existe uma parte que nenhum ladrão vai poder te roubar. Existe uma parte, querido, que governante, opressor nenhum nunca poderá nos tirar. Existe uma parte, querido, que enfermidade nenhuma pode nos tirar. Sabe o que Paulo declara em 1 Coríntios 9? Ele diz assim: todavia, como está escrito. Presta atenção. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma nunca imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aí, querido? Quem ama Jesus aí, querido? Existe uma parte, querido, melhor de Jesus que está separado para nós. Existe uma parte melhor para Jesus, de Jesus que está separado para aqueles que o amam. Então me permita te contar uma história. Me permita abrir os teus olhos para que você entenda o que está acontecendo em Marcos 12. Abra sua Bíblia em Marcos 12. Marcos 12, 32. Amados, existe algo mais importante. Existe uma porção mais importante. Queridos, aqui em Marcos 12, Jesus estava ensinando ao povo, estava ensinando às multidões. E aí chegaram quem? Os escribas. Quem eram os escribas? Escribas eram aqueles que estudavam a palavra, estudavam a Torá o dia inteiro. Eles eram conhecedores profundos da palavra. E por que escribas? Por que escribas? Porque eles que escreviam a palavra. Eles que pegavam os pergaminhos e iam escrevendo a palavra. Eles tinham tamanha dedicação àquilo, que se eles errassem uma letra, ele pegava o pergaminho, jogava ele fora e escrevia tudo de novo, querido. Imagina isso. Imagina o conhecimento desses homens. O único trabalho deles era esse, escrever a palavra. Então eles tinham total reverência à palavra, total conhecimento da palavra. Então o que está acontecendo é isso aqui em Marcos. Aí olha o que aconteceu. Marcos 12, 32. Jesus estava ensinando então, e aí chegaram um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Então perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Ei, presta atenção, querido. Um escriba, um conhecedor, chega para Jesus, quem é a própria palavra, o detentor de toda a palavra, e pergunta: qual o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, querido. E olha o que Jesus respondeu. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a nossa força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Olha o nível da pergunta que esse escriba fez. Todo mundo se calou, ninguém quis mais fazer pergunta, porque ele foi o que? No centro do negócio. Ei, qual é o maior mandamento? O que é o mais importante? Imagina isso, querido. Você só tem uma pergunta para fazer para Jesus. Você só tem uma pergunta. E o escriba, ele lança essa pergunta: qual o principal dos mandamentos, o mais importante? Ele estava perguntando. Sabe o que eu imagino? Aquela multidão, todo mundo parou para ouvir a pergunta do escriba, porque sabia que ele era um conhecedor da palavra. Agora todo mundo olha para Jesus e fica esperando essa resposta. Ficam esperando qual é o mandamento mais importante. O que é o centro de todas as coisas. O que nós precisamos guardar. Sabe por quê, querido? Nós conhecemos 10 mandamentos, mas na verdade eram 613 preceitos que eles precisavam guardar. Não eram 10 mandamentos, eram 613. Se você descumprisse um, você descumpria todos. Sabe para que veio os mandamentos? Para o homem saber que é impossível servir a Deus com a sua própria força. Nós nunca vamos poder agradar a Deus na sua totalidade. Você nunca vai conseguir ser 100% certo, querido. E aí, quando você peca, o diabo vem com uma acusação para você, dizendo que você não é capaz, para você desistir tudo, que você não é digno. É verdade, nenhum de nós é digno, querido. A começar do pastor dessa igreja. Nenhum de nós somos merecedores de alguma coisa. Tudo que nós recebemos de Deus é graça. Então os escribas fixam os olhos em Jesus e ficam esperando. O povo fica esperando o que é mais importante. O que nós devemos levar na vida de mais importante? Presta atenção, querido. Eles estão perguntando para o próprio Deus. Nós sabemos, nós temos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui é o próprio Deus encarnado, então ele vai dar essa resposta. Será que nós não devemos meditar sobre isso? Será que nós não devemos pensar sobre o que Jesus diz que é o mais importante? Não sou eu que estou falando, amados. É o próprio Jesus, ele está dizendo o que é mais importante. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O principal é: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Sabe qual é a questão aqui, querido? Jesus pontuou o que é o mais importante. O próprio Jesus falou o que é mais importante. Então, se nós não temos isso como o que é mais importante, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Então, se nós não paramos para meditar o que o próprio Jesus está dizendo que é o mais importante, porque isso deve ser a nossa prioridade. Se ele está dizendo que é o mais importante, isso tem que ser a nossa prioridade. Não existe nada mais que nós devemos nos preocupar do que isso. Mas, pelo contrário, nós ficamos preocupados. Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Será que eu vou ter dinheiro para trocar de carro? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Será que eu vou ser mandado embora? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será? São tantos serás. Enquanto Jesus está falando que o mais importante é ter o Senhor como único Deus. É amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Quando você descumpre isso, querido, quando você não ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, não é só pecado, não. Você está descentralizando a sua vida, colocando outras coisas como deuses. Você está colocando outras coisas como mais importante. Isso é pecado. Isso está fazendo a sua vida caminhar por outros caminhos. Então você vai ter uma outra colheita. Muitas pessoas falam: pastor, eu não entendo por que minha vida não prospera.
Eu não entendo porque as portas não se abrem, eu não entendo porque as coisas não dão certo. Deixa eu te falar, querido, eu já falei isso aqui várias vezes, eu odeio esse pobre evangelho da prosperidade. Esse evangelho que está arrastando multidões aí, esse evangelho da prosperidade que está sendo pregado, eu odeio isso no evangelho. Ele é muito pobre perto do que Deus faz nas nossas vidas. Ele é muito pobre perto do verdadeiro evangelho. O evangelho é muito mais rico do que isso. Mas não tem como eu não falar para você que o evangelho prospera. A partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, a partir do momento que você coloca Ele como centro, a partir do momento que você começa a ter um relacionamento com Ele de amor, a partir do momento que você começa a escutá-lo e as suas atitudes são atitudes que são dirigidas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, são dirigidas por Deus, então a sua vida automaticamente ela começa a prosperar. Por quê? Se você adulterava, você não adultera mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você era preguiçoso, você não é mais preguiçoso. Se você era fofoqueiro, você não é mais fofoqueiro. Se você se vestia mal, era barraqueiro, era brigão, você não é mais. Então tudo isso são coisas que te levam para o fundo do poço. E você começa a ter um caminhar de um cristão, de um homem de Deus, naturalmente. A sua vida vai prosperar. Naturalmente vai sobrar dinheiro, naturalmente o seu casamento vai ficar melhor. Por quê? Porque você começa a tomar a atitude de colocar Jesus como centro, como o mais importante. Então o evangelho vai prosperar na sua vida. Então portas serão abertas. Por quê? Porque você está fazendo a coisa certa. Amados, é isso que o judeu faz. O judeu, ele ouve a palavra e ele pratica. Por isso que eles são o povo mais próspero da terra. Por isso que os maiores ganhadores do prêmio Nobel são judeus. Porque são homens que praticam a palavra. E logo no início da Torá, o Senhor já falava sobre isso. Se você quiser anotar aí, lá em Deuteronômio 6, já fala sobre isso. Deuteronômio 6 foi o que Jesus citou na pergunta do escriba. Deuteronômio 6, 4 diz assim: escuta, Israel, o Senhor. É o texto, Jesus falou o texto. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Deus. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas são as palavras que hoje lhe ordeno. Estarão no seu coração. Você a inclinará aos seus filhos, e delas fará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ou deitado, ou a se levantar. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por fronte nos seus olhos, e vocês as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Olha que coisa poderosa que é ter a palavra a todo momento nos seus olhos, é a todo momento se lembrar da palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Amado, toda a casa de judeu tem, nos umbrais, tem um negocinho assim, que ali dentro tem os mandamentos. Então o que acontece? Toda vez que o judeu sai de casa, quando ele olha aquilo, ele lembra dos mandamentos. Quando ele vai abrir a porta de casa, ele está ali, ele lembra daquilo. Eu não sei se vocês já viram, tem uns judeus que eles deixam o cabelo enroladinho assim, grande, né? E aí eles fazem aquelas trancinhas, sabe o que é aquilo? Para quando eles olharem para o lado, quando eles olham para o lado, eles olham aquela trança, aquilo ali é uma aliança. Então quando eles olham para o lado, eles se lembram da palavra. Então aquele ali faz com que eles não olhem para os lados. Quando ele olha para o lado, tenta se desviar, eles lembram da palavra, então eles voltam para o centro. Todo momento colocar a palavra de Deus como centro da sua vida. Então, amados, esses mandamentos para o judeu não é apenas ouvir, mas é praticá-los, mas é ensinar para os nossos filhos, também em todo o tempo, porque eles consideram isso como o mais importante. Você consegue perceber que Deus desde o início está querendo abrir os olhos do seu povo para que nós venhamos entender que Deus é o mais importante, amados. Ter a nossa vida em Deus é o mais importante, ter experiências com Deus, isso é o mais importante. Sabe onde a palavra tem que estar? No nosso coração. A palavra precisa ser ensinada aos nossos filhos.
Ela deve ser falada quando você estiver sentado em casa. Deve ser falada quando você estiver andando. Deve ser falada quando você acordar. Deve ser falada antes de dormir. Você está entendendo, amado? Você está entendendo que existe algo mais importante? Você está entendendo que você ensinando isso para os seus filhos, você vai ser abençoado? Qual é o papo quando você está sentado? O que você mais gosta de falar? O que você pensa quando você está andando? A Bíblia diz: amarre essas palavras nas suas mãos, querido. Amarre isso nas suas mãos para que você se lembre. Escreva isso nos batentes da sua casa para que você não se esqueça. Qual é a música que você tem ouvido, querido? Qual é a música que você está ouvindo? No que você está meditando? Amado, eu não quero nada que me afaste do noivo. Eu não quero nada, querido, que atrapalhe o meu relacionamento com o noivo. Pastor, o senhor ouve música do mundo? Não, querido. Isso é algo meu. É pecado ouvir música do mundo? Eu acredito que não. Mas é uma escolha minha. Por que eu vou ficar ouvindo uma música do mundo, meditando em algo que não me traz para a presença de Deus? Nós fizemos uma viagem agora, 25 pessoas, fomos para Garanhuns. E eu fiz lá o que eu faço na minha casa. Eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o som e botar o som alto lá, todo mundo acordando. Quando o pessoal foi acordando, já acordando com a palavra, com a música. E aí já se lembrou de quê? Do noivo, já se lembrou que estava naquele ambiente. No final todo mundo: pastor, foi muito bom acordar todo dia ouvindo a música do céu. Você pode fazer isso na sua casa, querido. É um hábito tão simples. Agora, quando eu ouvo aquele pagodinho, eu lembro: caramba, uma vez eu estava no mundo, hein? Saí com aquela mina, estava tocando essa música. Cara, uma vez eu tomei um porre ouvindo essa música. Uma vez, a música vai te lembrar a outros pensamentos, querido, que não vai ser o noivo, que não vai ser a noiva. Então existe algo mais importante, querido. Existe algo mais importante. Tem um testemunho do país perseguido, a mulher da Coreia do Norte. Ela era a terceira da lista de morte. A polícia estava atrás dela para matar ela, porque já tinham descobrido que ela era crente e é proibido ser crente lá. Então a igreja que está lá, os missionários conseguiram uma passagem para ela, conseguiram tirar ela de lá e levaram ela para os Estados Unidos. Imagina. Você lá só pode adorar a uma sala escondida, poucas pessoas, com medo, a qualquer momento a polícia pode chegar e te matar, te assassinar, te prender. Você não pode andar com a Bíblia na rua, você não pode evangelizar, você não pode falar de Jesus para ninguém. Tem que tomar muito cuidado, porque é proibido, é pena de morte. Agora essa mulher está nos Estados Unidos, um país aberto para o evangelho. Um país que tem culto em qualquer lugar, você pode gritar o nome de Jesus, você pode ler Jesus. Ela chegou lá, ela ficou impactada. Ao sair na rua, ela parava todo mundo: ei, você sabia que Jesus chama, Jesus morreu por você? Aí os irmãos: ei, não precisa fazer isso não. Ela: vocês não fazem isso? Aqui pode. Vocês não falam para todo mundo sobre ele, por que vocês não falam? Aqui pode. Não, mas não precisa ser dessa maneira, mas por que não? Cara, amigos, passaram-se uma semana, 2 semanas, ela chegou para o pessoal e falou assim: ei, eu quero voltar. Você quer voltar para onde? Eu quero voltar para o meu país. A gente falou: minha filha, você é a terceira da lista. Eles vão te achar, eles vão te matar. Ela falou assim: mas a América aqui está ouvindo uma outra canção. A América aqui está ouvindo outra música. Vocês só pensam em conquistar, em trabalhar, em ter dinheiro. Não, que lá nós estamos pensando em falar sobre Jesus, em ganhar as pessoas que não podem. Eu não quero ficar aqui, a igreja aqui está morta. Eu quero ir para lá, eu quero voltar para lá. Amados, nós precisamos repensar o nosso evangelho. Nós precisamos repensar as nossas prioridades. Querido, nós precisamos entender que existe algo mais importante. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma base muito forte. Porque isso vai determinar as minhas escolhas. Isso vai mudar as minhas decisões. Amados, um dia todos nós estaremos diante dele e ele vai dizer: me mostre as tuas mãos. Me mostre as tuas mãos.
Um dia nós vamos estar diante dele, e ele vai falar quais foram as tuas escolhas, o que você fez. Será que estamos mesmo apaixonados? Será que amamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Será que nós estamos colocando Ele em primeiro lugar? Será, amados? Quando aqui diz de amar de todo o nosso coração, fala de um amor, fala de um desejo, fala de intimidade. Ensinar para os nossos filhos fala de preparar a próxima geração. Meus filhos precisam ver uma vivência no Evangelho diariamente na minha casa. Não pode ser uma religião de domingo. Amados, os teus filhos não podem ver você só vindo para a igreja domingo e durante a semana falando palavrão, tratando eles grosseiramente, brigando com a sua esposa, fazendo escolhas erradas. O teu filho te vê lendo a Bíblia, o teu filho te vê de joelho orando. Amado, preste atenção, eu sou provavelmente o pior dessa casa. Eu sou o que mais dependo da misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa, está aqui meu filho Lucas, o mais velho. Davi estava aqui na frente. Vocês viram Bela aqui na frente dançando hoje, como ela está em todos os cultos. A gente nunca pediu para ela fazer isso. Lucas, quando tinha uns 3 anos de idade, eu cheguei na sala, ele estava na sala assim, ó, de joelho, cara no pó, era mais crente do que agora. Agora ele está precisando de um avivamento. Mas naquela época, com 3 anos, sabe o que ele fazia? Ficava de joelho assim, ó, lá baixar, lá baixar, lá baixar, lá baixar. Eu cheguei assim, olhei, comecei a rir. Falei, Lucas, o que é isso, ele? Estou imitando o papai. Lá baixar, lá baixar, lá baixar. Tani nos ajuda todo dia lá em casa. Ela já cansou de ver. Bela, ela tá brincando, daqui a pouco ela vai xaraxaxai, xaraxaxai. Ela tem a língua dela. O que é isso? Estou falando em língua, papai. Mas por quê? Porque eles veem a gente fazendo isso. Mel, quando tinha uns 9 anos, querido, já contei essa história aqui. Você que caminha comigo vai ouvir ela várias vezes. Mas tem pessoas aqui que estão aqui pela primeira, segunda vez, não ouviram ainda. Eu chegando em casa com um amigo meu, aquele cheiro de óleo ungido. Eu falei, eu não tenho óleo ungido, não tem outro crente aqui, o que é isso? E cheguei, quando eu abri o apartamento, um cheiro. A moça que ajudava a gente, eu perguntei, você ungiu minha casa? O que você fez? Ela, não, pastor. Pastor, não, eu era irmão Roberto. Não, irmão. Eu também estou sentindo esse cheiro. Quando eu abro o quarto da Mel, querido, a Mel com 9 anos está de joelho no chão, chorando em prantos. E o quarto com aquele cheiro de azeite, de óleo da presença de Deus. E não tinha nenhum óleo, querido. A presença de Deus se manifestou no quarto, a Mel chorando em lágrimas com 9 anos. Por quê? Porque ela via a mãe dela fazendo isso, ela me vê fazendo isso. Os teus filhos não podem ver você vivendo uma religião, eles precisam ver você fazendo escolhas diariamente pela presença de Deus. Homem, seja homem posicionado, para de ser banana, para de ser fraco, para de ficar esperando a tua esposa tomar as atitudes, para de ficar encostado. Homens precisam ser sacerdotes, homens precisam tomar a decisão da sua casa. A tua esposa precisa te ver orando, jejuando, buscando o Senhor. A tua esposa precisa ver você tomando atitude, assumindo as coisas. Cheio de homem banana, querido. Que a mulher que é a estrutura de oração da casa, que é a mulher que ora, é a mulher que busca. Está errado. O homem é o sacerdote. A mulher pode orar? Pode. A mulher tem que clamar, glória a Deus por isso. Mas nenhuma mulher quer ser a coluna da sua casa. Nenhuma mulher quer isso. Elas só são porque os homens não estão posicionados. Escolha a melhor parte, querido. Ensine aos seus filhos, mas ensine com as suas escolhas, com as suas palavras, com as suas prioridades, com as suas atitudes. Seus filhos estão vendo você. Qual é o evangelho que você tem pregado para eles? Não de palavra, mas de vida. O que eles estão vendo? Qual é a segurança que eles têm? Amado, algo mexeu com o meu coração. A Mel foi para o F-Hope agora, vocês sabem disso. Sabe o que é o F-Hope, querido? É lá em Floripa, uma cidade maravilhosa. Sabe o que é lá, querido? Quem é que gosta de acampamento? Levanta a sua mão. Lá é um acampamento que não termina. Imagina isso. Você está num acampamento, você viver no acampamento. Acorda de manhã, arruma o quarto, sala de oração.
Só chapação, querido. E os melhores músicos. Presença de Deus assim, ó, palpável. Vai para casa, almoça, arruma as coisas, volta, aula sobre presença de Deus, aula sobre Davi, aula sobre Salomão, aula sobre Gênesis, acabou, volta para casa, toma um banho, lancha, à noite, culto. Imagina isso. Todos os dias você vivendo isso. Quando vai chegando no final da escola, você recebe um formulário. Aqueles que desejam ficar por mais tempo, vivendo isso diariamente, e servir lá, agora não mais passando pela escola, mas agora servindo, como nós temos lá, o filho do pastor Frankson está lá. Ele hoje é o baterista principal da banda. Olha que massa. E chegaram esse papel para Mel. Sabe o que a Mel falou? Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para minha igreja. Eu quero voltar para a casa do meu pai e da minha mãe. A Mel falou que tinha aulas lá de paternidade. As meninas chorando, desesperadas, tendo que perdoar pai, tendo que perdoar mãe. E a Mel falava assim, eu não passei por nada disso. Meus pais são maravilhosos. Queridos, isso encheu o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque nós escolhemos a melhor parte, amados. Nós não apenas falamos, nós vivemos o que nós pregamos. Então, amado, como você está ensinando seus filhos? Como você tem vivido esse evangelho diariamente? Diz que assentado nós devemos falar. O que você gosta de conversar? O que você faz quando você tem um tempo livre? Instagram? O que você faz quando você tem um tempo livre? O mandamento em Deuteronômio foi o quê? Quando você sentar a falar sobre a palavra, pensar sobre a palavra. A Mel chegou para mim essa semana e falou assim, pai, eu deletei o meu Instagram. Eu dei uma pausa no meu Instagram. Nunca li tanto a Bíblia, pai. Só hoje eu já li 20 capítulos. Toda vez que eu vou mexer no celular, eu lembro que o meu Instagram está deletado, eu vou para a Bíblia. Já li 20 capítulos hoje. Olha isso. Olha isso, querido. Olha isso. O que você faz quando você tem tempo livre? E diz que quando você estiver andando, todos os momentos você tem que pensar nele. No ônibus você pensa nele, no Uber você pensa nele, na escola você pensa nele, no seu trabalho você pensa nele, na academia você pensa nele. Amados, na academia é direto, amado. Na academia é direto, eu estou lá treinando, eu estou ouvindo o som, daqui a pouco eu estou aqui, Várias vezes eu já me toquei quando eu olhei assim, tem gente olhando assim para mim, eu estou aqui, malhando, levantando peso e falando em língua, eu só malho de fone de ouvido, querido. O fone de ouvido aqui, e louvor, palavra. Eu estou aqui, eu estou malhando, mas eu estou ligado no que eu estou ouvindo, estou me alimentando. Dudu, uma vez, um filho meu, na fé, ele estava no ônibus de fone de ouvido, e aí ele fechou o olho, e o ônibus lotado, ele se desligou, ele falou que daqui a pouco começou a chorar e falar, dentro do ônibus, imaginou, ônibus lotado. Ele falou que daqui a pouco abriu o olho, estava todo mundo olhando para ele assim, assustado. Quem é esse louco? Ele todo sem graça. E aí, você já teve essa experiência? De adorar ele, não conseguir parar de adorar, em todo lugar você vê ele, em todo lugar você querer ele. Amado, qual é o seu primeiro pensamento ao acordar? O seu primeiro pensamento, assim que você abre os olhos. Eu descobri algo muito legal dos judeus. Os judeus, eles têm uma oração que eles fazem todos os dias antes de colocar o pé no chão. Assim que ele abre os olhos, ele já tem uma oração de gratidão. Eu esqueci o nome agora, tem um nomezinho. Então eles acordam todo dia, acordou, abriu o olho, eles já começam a agradecer a Yahvé, a Yeshua. Eles começam a agradecer. E aí, qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? É logo pegar o celular, ver se tem alguma mensagem, ver se alguém curtiu a sua última postagem. Porque quando você acorda, querido, você tem que pensar a primeira coisa nele antes de dormir, querido. Quando antes de dormir, qual é o seu último pensamento? Aqui a Bíblia colocou 3 critérios que Jesus falou, do jeito que nós devemos amá-lo, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força.
O coração fala de quê, querido? Amar o Senhor com todo o nosso interior, com tudo que há em mim, com paixão, com devoção. Amado, eu vejo às vezes na hora do louvor, tá aqui um louvorzão e a pessoa tá lixando a unha, o outro tá mexendo no celular. Não, amado, adore a Ele, ame a Ele com devoção, se lance mesmo, se largue. Que toda a sua alma, sabe como é que toda a sua alma? É com tudo que você sente, com todas as minhas escolhas, com todo o meu entendimento. A alma fala sobre isso, sobre as suas escolhas. Então ame o Senhor com todas as suas escolhas. Antes de tomar uma atitude, você tem que pensar: Jesus faria isso? Eu posso fazer isso? Eu deveria fazer isso? Jesus vai entrar comigo nesse lugar? Se você sabe que Ele não vai entrar, não faça, querido. Se você vai fazer alguma coisa que você precisa fazer escondido, não faça. Se você vai fazer alguma coisa que você sabe que a sua mãe vai se envergonhar de você, a sua esposa vai se envergonhar de você, não faça. Se você vai fazer algo que você sabe que você não pode contar para o seu pastor, que você vai ter vergonha de contar para alguém, não faça. Com toda a sua alma, com todas as suas escolhas. Ame o Senhor, querido, ame o Senhor. Ame o Senhor, amado. Mas me chama a atenção quando ele diz amar com toda a sua força. Sabe o que é força? É com toda a sua intensidade. Sabe o que é força? É que quando você faz força, você não faz força. Ah, vou fazer força. Que é isso? Estou fazendo toda a minha força. Não, amados. Eu treino jiu-jitsu e às vezes eu treino com os caras de 120 quilos. Quando eu vou fazer toda a minha força, eu tenho que me concentrar e... é com toda a minha força. Será que você ama a Deus dessa maneira, com toda a sua força? Você consegue colocar toda a intensidade? A tradução mesmo no original diz isso: é amar a Deus com toda a intensidade, com muita força, com tudo que é em mim. Existe algo mais importante na vida, querida, assim como Maria. O que Maria fez? Ela pegou todo o seu dinheiro, aquele perfume, e quebrou aos pés de Jesus. Amado, eu fico imaginando Enoque, como é que Enoque amou a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era mais. Deus o transladou, o corpo de Enoque não foi achado. Enoque andou com Deus de uma maneira que ele amou tanto a Deus, ele se entregou tanto a Deus, que Deus o tomou. Imagina isso, amado. Imagina isso. Mara chegar lá no quarto: cadê Roberto? Sumiu. Cadê Roberto? Cadê Roberto? Cadê Roberto? Não, cadê? Roberto foi tomado pelo Senhor. Imagina você ser tomado pelo Senhor, querido. Você buscar o Senhor com tanta intensidade que Ele te toma, Ele te traz para perto. Imagina Zaqueu, querido. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar. Tinha uma árvore fechada de espinhos, uma árvore difícil de subir. Zaqueu falou: não, eu tenho que subir porque eu tenho que ver Jesus. E ele se esforçou, subiu ali porque ele queria ver Jesus. Jesus, quando olhou para ele, sabia que ele tinha amado a Deus intensamente. Ele sabia que ele tinha amado Jesus com todo o seu coração, com toda a sua força, pela atitude dele. Então o que Jesus faz? Ei, me convém repousar na sua casa hoje. Amado, quando você busca a Deus com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, Ele diz para você: convém eu estar na sua casa hoje, convém eu sentar na sua mesa hoje, convém eu estar com você hoje. Imagina isso, querido. Jesus entrando na sua casa, repousando na sua casa. Amados, existe algo mais importante. Eu preciso ser mais intenso. Sabe, querido, nós precisamos de Deus, nós precisamos de um relacionamento, e tudo que Deus sempre quis com o homem é ter um relacionamento. A Bíblia nos mostra isso o tempo todo. Você viu lá em Gênesis como foi? Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, mas quando ele foi fazer o homem, ele se ajoelhou, querido. Imagina isso. Deus se ajoelhou, pegou do pó da terra. Ele fez um boneco do pó da terra, mano. Quando ele estava fazendo o homem, a mulher, a humanidade, ele fez com as suas próprias mãos. Diz a Bíblia que ele soprou do seu espírito. Então veio a vida, querido. Sabe qual foi a primeira coisa que o homem viu quando abriu os olhos? Deus, amado.
A primeira coisa que o homem viu quando abriu seus olhos foi Deus. A primeira coisa que o homem se apaixonou foi por Deus. A primeira coisa que o homem enxergou foi Deus quando Deus o criou. A vontade de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. E isso era tão intenso que Deus fez a mulher. Adão agora estava com a sua mulher na lua de mel, mas Deus não deixou Adão sozinho nem um dia, nem na lua de mel. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor estava lá para conversar com Adão e com Eva. Sabe o que é isso? Deus buscando um relacionamento, Deus buscando comunhão. Amados, a Bíblia faz uma comparação de um casamento. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Sabe o que eu vejo, querido? Eu sou casado com a minha esposa. Eu sou casado com ela em tempo integral. Não só nos momentos que eu estou com ela, mas no meu trabalho. Eu sou casado com a minha esposa. Várias mães mandam uma gracinha e eu logo corto. E eu vou logo e mostro para minha esposa. Por quê? Eu não tenho um relacionamento com a minha esposa só quando estou só eu e ela, não. Eu tenho uma aliança. Quando eu estou na academia, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu estou com ela todo o tempo. Por isso a aliança. Quando eu olho para a aliança, eu falo, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Todo momento eu tenho uma aliança com ela. Imagina. Agora, hoje à noite nós vamos sair daqui, esse culto abençoado, essa presença maravilhosa. A gente vai chegar em casa, as crianças vão dormir. Eu vou sentar na mesa com ela, a gente vai preparar um jantar. Aí imagina, meia luz assim, eu e ela ali naquele momento, massa, jantando, falando das coisas do Senhor. Eu vou pegar a mão dela, dou um beijinho. Aquele momento ali de relacionamento, aquele momento de casal gostoso. Aí eu chego para ela e falo assim, ei amor, e amanhã, hein, vamos almoçar junto? Ela fala, poxa Roberto, eu como a noiva, mas amanhã eu tenho um compromisso, meio-dia, amanhã eu vou almoçar com outro rapaz. Eu vou almoçar com outro homem. Já tem irmão aí, amarrado, está repreendido. Deus me livre. Imagina, querido. Ela chegar para mim e naturalmente falar assim, não amor, amanhã eu vou almoçar com outro homem, mas à noite a gente pode se encontrar novamente. Você fica escandalizado com isso, não fica? Você acha isso muito pesado, não acha? Mas por que muitas vezes nós fazemos isso com o noivo? Vai ser baterista também, é? Olha lá, vai direto para a bateria. Hein? É pesada essa palavra, não é? Pensar que amanhã a minha esposa vai almoçar com outro homem. Mas por que nós fazemos isso no relacionamento com Cristo? Por que nós negociamos no nosso trabalho? Por que nós negociamos a presença dele com outros amores? Se a Bíblia faz a mesma comparação, amar almoçar com outro homem é pesado, mas você não priorizar o reino não é pesado. Mas você desmarcar as coisas, colocar tudo na frente da obra de Deus não é pesado. Mas você batalhar para ganhar muito dinheiro, conquistar muitas coisas não é pesado. As suas prioridades, querido, mostram para onde você está indo. As suas prioridades mostram quem você é, quem você realmente ama, o que é o centro da sua vida. Mara não pode almoçar com outro homem, mas nós podemos, todo momento, olhar para fora, olhar para outros amores. A Bíblia faz, querido, essa comparação. Nós somos a noiva de Cristo, não podemos nos sujar, não podemos ter outros amores. O meu compromisso com Jesus é integral, não é só quando eu estou aqui no culto, querido. Essa mentalidade de adorar a Deus só aqui no culto está errado. Quando eu sair daqui, o culto não termina, o culto não para. Você já percebeu que nós não oramos aqui, amados, agora vamos entrar na presença do Senhor? Não, eu não posso entrar em um lugar que eu nunca saí. Eu não saio da presença de Deus, querido. Eu estou aqui no culto, eu estou na presença de Deus, eu saio, eu estou na presença de Deus, eu chego na minha casa, eu estou na presença de Deus, eu vou para o meu trabalho amanhã, eu estou na presença de Deus, eu não peço licença para entrar na presença, eu não saio da presença, eu sempre estou na presença. Então reverencie essa presença, adore ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Para a gente terminar, querido, em Amós 5,
O profeta se levanta. O que está acontecendo ali? O povo está adorando. Querido. Imagina um culto perfeito. Todos os instrumentos, ministério de dança, teatro, luzes, fumaça, tudo, querido, um culto perfeito, sacrifício, tudo lindo. O culto estava perfeito. Quem olhava falava assim, tudo organizado, todos os trabalhadores, tudo no seu devido lugar. Mas olha a palavra que Deus libera através do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21. Sinto imenso desprezo das suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereais. Não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega dos seus ruídos de cânticos de louvor. Não ouvirei a música das suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Você está entendendo, querido? O Senhor não suportava mais um povo que tinha atitudes só no momento de culto, mas vivia uma vida dupla. Não vivia o que pregava. Era um culto muito bonito, tinha tudo no culto, mas não tinha vida. O Senhor não suportava mais. Amados, o que eu quero que você abra os olhos essa noite? Que existe algo mais importante. Existe algo mais excelente. O que é isso, querido? O que é o centro da vida? É você adorar o Senhor, amado. Quando você adora o Senhor, Ele guerreia por você. Quando você adora o Senhor, Ele abre portas por você. Quando você adora o Senhor, Ele acrescenta saúde na sua vida. Ele abre os caminhos, Ele fala com você. Quando você tem intimidade com Ele, querido, quando você busca Ele, tudo fica melhor. Eu vejo pessoas se movendo por necessidade. Não, eu vou para tal lugar que eu vou ganhar mais dinheiro. Não, eu vou para tal lugar que eu vou ficar mais seguro. Não, eu vou mudar para tal lugar porque lá vai ser melhor para mim, amados. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus, amados. Eu posso passar no vale da sombra da morte, nenhum mal vai me acontecer, 1000 cairão na minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque o guarda de Sião, ele não dorme, ele não pisca, ele guarda a minha vida, ele dirige essa terra. Não, amado, trabalhe, estude, faça o melhor dentro daquilo que você sabe fazer, mas o centro da sua vida, a busca da sua vida tem que ser a Ele. Você precisa desejar sentir a presença dEle. Você precisa desejar ser cheio da presença dEle. Você precisa desejar ter mais experiências com Ele. O que você viveu até aqui é pouco pelo que Ele vai ainda fazer na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho 40 anos, você é novo. Eu tenho 50, você é novo. Eu tenho 60, você é novo. Pastor, eu tenho 80 anos. O ministério na vida de Moisés começou com 80 anos. Com 80 anos que o Senhor chamou ele na sarça ardente, vem Moisés, libertar o meu povo. Amados, com 80 anos você ainda pode ver a sarça queimar. Com 80 anos você pode ver a sarça queimar ainda. E essa noite nós não temos ninguém aqui que tem 80 anos, minha mãe não veio hoje. Então crie expectativas no seu coração, amados. Esse ano eu vou sentir uma presença diferente. Esse ano eu vou jejuar mais. Esse ano eu vou ter mais experiência nas escrituras. O culto dessa noite eu quero me lançar, eu quero sentir mesmo. Eu quero correr, eu quero chorar. Eu quero a presença de Deus. Eu quero orar por alguém, eu quero ver alguém sendo curado. Eu quero trazer um amigo para a igreja, eu quero ver essa pessoa aceitando Jesus. Eu quero uma experiência maior, eu quero me deleitar nele, eu quero conhecer a Ele. Eu vou botar o meu relógio para despertar 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã eu vou acordar, eu vou ter um encontro com Ele. Qual é o seu anseio, querido? O que você deseja? Qual é o centro da sua vida? Você já descobriu o que é mais importante? Homens conquistam castelos, homens conquistam muitas coisas e se frustram. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, querido. Renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, amado. Quando você está no Senhor, você não se cansa, amado. Tira os seus olhos do problema. Tire os seus olhos dos incêndios e olhe para Ele. E a partir de hoje, querido, você vai falar: Senhor,
Eu não consigo passar essa poça d'água sem a tua presença. Sem a tua presença eu posso tropeçar e morrer afogado nessa poça d'água. Senhor, eu não vou começar esse relacionamento se o Senhor não tiver. Eu não vou entrar nessa empresa se o Senhor não tiver. Eu não quero esse dinheiro se o Senhor não tiver. Senhor, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Me guia, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. De manhã você vai acordar e você vai falar: ó Espírito de Deus, quais são os planos do céu hoje? O que está acontecendo no céu que vai ser manifestado na terra? Conta comigo. Pai, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Quem eu tenho que ligar hoje? As pessoas que eu vou encontrar no dia de hoje, que eu venha ser uma ferramenta, que eu venha ser uma voz profética. Ó Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer hoje juntos? O que o Senhor está planejando para o dia de hoje? Me inclua nos seus planos, Senhor. Eu quero viver mais. O que Enoque fez, Pai? O que Enoque fez que chamou a tua atenção e o Senhor o transladou? Pai, o que a mulher, Pai, do fluxo de sangue desejou tanto que ao tocar nas suas vestes ela foi curada? Pai, por que Davi foi um homem segundo o teu coração? Eu também quero ser um homem segundo o teu coração. Oh, querido, existe uma porção maior. Existe algo mais excelente. Jesus é algo melhor, é algo maior. Nós precisamos centralizá-lo. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Faça isso, amado. Faça isso. Amado, quando eu casei com a Mara, nós dependíamos da minha mãe, amado. Eu ganhava um salário mínimo. A gente passou muita dificuldade, fomos muitas vezes para a igreja a pé. Lucas e Mel direto no colo, indo para a igreja andando, no frio, na chuva. Mas a gente sempre priorizou o reino de Deus, querido. As nossas escolhas sempre foram para o reino de Deus. A primeira vez que a gente veio para o Nordeste foi porque o nosso coração estava queimando em pregar o Evangelho. A gente deixou tudo lá, veio só com as roupas, amado. A segunda vez foi da mesma maneira. A gente não veio para cá atrás de dinheiro, a gente não veio para cá atrás de ganhar muitas coisas. Mas aprove o Senhor nesse tempo resolver nos abençoar. Hoje nós moramos em frente à praia, temos carro, temos moto, fazemos viagem, mas isso nunca foi o centro para a gente. A gente nunca coloca isso na frente, não. É sempre o reino na frente, querido. É sempre as coisas de Deus na frente. Eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que você, não, querido. Eu estou te falando isso para você ver que é possível e vale a pena. Coloque a sua vida como Cristo a base. E você não vai se arrepender. Aqueles que olham para o Senhor são iluminados. São iluminados. Queria chamar a banda para subir, eu quero orar por você. Quero te chamar para fazer essa aliança com o Senhor essa noite, de colocar Ele como centro, como mais importante. Se você já o ama, diga para Ele que você quer o amar mais, que você o deseja mais. Deseje Ele, deseja Ele, deseje Ele. Deseje Ele, anseie por Ele. Feche teus olhos nesse momento.